Olá, meu caro aluno, que bom ter você de volta, ó. Conforme eu falei, nós vamos agora fazer aquele comentário, né, aquela revisão sobre o tema dessa aula 9, que vocês aprenderam sobre álcool e sobre enol. Vamos lá, então? Olha só aqui, revisão de conteúdos e vamos verificar o que significa álcoois. Álcool, se você está vendo, ó, é quando o grupo funcional apresenta a hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado, carbono que só tem ligações simples, tá certo? Sendo assim, olha só, eu tenho aqui vários álcools. E aí, olha só, sempre caracterizando a hidroxila ligada ao carbono saturado. Aqui no primeiro composto eu tenho um álcool primário, porque o carbono que está ligado à hidroxila é um carbono primário. Aqui eu tenho um álcool terciário, porque esse carbono ele é terciário, está ligado a mais três carbonos. Aqui eu tenho um diálcool, né, ou um diol, porque eu tenho duas hidroxilas ligadas a carbono saturado. E, consequentemente, veja bem, nesse caso, nós temos o diol, caracterizando, portanto, a função álcool através do seu grupo funcional. Lembrando, a hidroxila tem que estar ligado sempre ao carbono saturado. Partiremos, então, agora para a nomenclatura dos álcoois. Sendo assim, o que sabemos? É que na nomenclatura dos álcoois, o grupo hidroxila deverá estar na cadeia principal e receber o menor número possível, ou seja, o sufixo com a indicativa de que a função ali é álcool. Por isso colocamos ol. Então, a hidroxila, caro aluno, ele não pode ser radical. A hidroxila tem que estar ligada a um carbono. O carbono que estiver a hidroxila não é radical, ele faz parte da cadeia principal. Então, nós temos aqui ramificações, né? Aprendemos também álcools com ramificações. Nós aprendemos cadeias, álcools, quando tem cadeias cíclicas, né? No caso do ciclobutanol, enfim. Com relação ao número de carbonos também, aos tipos de ligação e a função sempre ol. Quanto ao tipo de ligação, eu posso ter um álcool com dupla ligação? Sim, mas desde que a hidroxila esteja ligada no carbono saturado, um carbono que apresente apenas ligações simples. Valeu? Então, olha aí, é por isso que, olha aí, a nomenclatura da cadeia principal, você tem que levar em consideração todas essas informações. Assim sendo, com relação ao enol, o que nós aprendemos? Que o enol, o grupo funcional dele é a hidroxila, está ligada a um carbono insaturado. Que legal, né? Então, se eu tenho um carbono insaturado, eu tenho a hidroxila ligada a este carbono, e aí eu não terei um álcool, mas eu terei um enol. E N, lembra dos alcenos? N caracteriza a presença de uma dupla ligação entre os carbonos, né? Olha aqui o que acontece com esses compostos. Eu tenho aqui o etenol. Aqui, carbono 1, carbono 2. Então, eten, 1, ol. Independente se a hidroxila tivesse do de cá, do da esquerda também seria o etenol. Então, chamamos isso de etenol. Ok? Agora, porque dois carbonos, dupla ligação e ol. Neste aqui, olha, nós temos prop, que são 3 carbonos na cadeia. Um N, porque no carbono 1 eu tenho uma dupla ligação. 2 ol, porque a hidroxila está no segundo carbono. E ol, porque se trata de
um etanol. Valeu? Então, diante desta revisão, meu caro aluno, desejamos a você uma boa sorte na atividade de sala. E já já voltaremos para fazer os devidos comentários. Valeu? Agora, meu caro aluno, já que você resolveu a atividade de sala, então estou aqui para fazer aquele comentário das questões que você acabou de resolver. Se você acertou, meus parabéns, sucesso para você. Mas se você errou, vamos refletir e você entender por que você acertou a questão ou como seria a verdadeira resposta da alternativa correta. Vamos lá então, fica ligado aí agora. Vamos lá então, olha só, nós temos aqui, olha, do Tirando Dúvida, a primeira questão. Me diz o seguinte, olha, biocombustíveis estão sendo considerados como alternativa promissoras em substituição à gasolina. E o Brasil é o pioneiro no uso de álcool como combustível para automóveis e essa tecnologia já vem sendo empregada há várias décadas. Veja as seguintes afirmações. Afirmação 1. O álcool empregado, olha só, afirmação 1. O álcool empregado como combustível no Brasil é o CH3OH. 2. No caso aí, o metanol, né, gente? 2. A água e o álcool etílico formam um sistema bifásico, quer dizer, quando coloca o álcool na água, ele não se mistura muito bem. Você observa o álcool e a água. 3. O álcool etílico é obtido através do gás natural ou carvão, ou através do carvão. Afirmativa 4. O álcool etílico, o etanol, é o álcool mais significativo dessa classe funcional, sendo empregado em bebidas, em limpeza caseiras, fora do uso em combustíveis. Ou seja, o álcool etílico é o álcool mais significativo dessa classe de álcools, sendo empregado em bebidas e em limpeza caseira, fora do uso em combustível, quer dizer, além de combustível. Agora eu perguntaria a você, qual a resposta correta que você assinalou? Agora, considerando as afirmações apresentadas que eu acabei de abordar, você pode garantir que, letra A, todas as afirmativas ali estariam corretas, letra B, somente 1 está correta, letra C, somente 2 está correta, letra D, somente 3 está correta, 4, somente 4 está correta. O que você marcaria como alternativa correta? Vamos lá, então? Somente a afirmativa 4 seria a resposta correta. Por quê? Olha aqui o comentário. A alternativa é porque a primeira seria falso. O álcool empregado como combustível no Brasil é o etanol, hein? Então, não é o metanol, é o etanol. 2. A água e álcool etanol formam uma mistura homogênea em qualquer proporção, a água e o etanol. Então, veja bem. F, letra 3. O etanol é obtido principalmente por meio de fermentação de açúcares e cereais. Por isso, é chamado muitas vezes de álcool de cereais. 4. O álcool etílico é o álcool mais significativo dessa classe funcional, sendo, portanto, empregado em bebidas em limpeza caseira, forma do combustível. Então, fora de como combustível. Por isso, a 4 foi a única alternativa verdadeira dessa história, né? A questão 2, alguns cogumelos produzem e liberam, olha só, oct, 1, N, 3-ol, que
atua como repelente natural para as lesmas, evitando que elas se alimentem desses cogumelos. A alternativa que apresenta a fórmula estrutural correta dessa substância, do óxido 1N-trisol, qual é? Vamos ver lá então. Eu tenho aqui a estrutura da letra A, eu tenho a estrutura da letra B, a da letra C, a da letra D e a da letra E. E aí, tá lembrado do nome do composto? Octi 1N-3-ol. É um álcool ou um enol? Ah, meu caro aluno, se tem N, é porque com certeza será um enol. E aí, qual seria a alternativa correta? Então, olha só, H2C, CH, CH3. Quando eu pego CH2 4 vezes, meus caros alunos, veja bem, é como se eu tivesse o quê? CH2, 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 CH2. Então, é o CH2 4 vezes. Eu ainda tenho um carbono, 2, 3 e 4. Então, talvez você tenha se equivocado por causa desse aqui. Tá legal? Então, só lembrando, neste caso, olha só. Só lembrando neste caso de que esta expressão, ela é muito importante, tá bom? Ela é muito, quando você coloca CH2, então, entre parênteses, CH2 4 vezes, consequentemente, nós temos exatamente, olha só, exatamente conforme está mostrado aí, que é para você, assim sendo, você identificar que existe 4 carbonos. Portanto, essa é a verdadeira alternativa correta. Beleza? Alternativa A, porque conforme o comentário, olha aí, nós pegamos CH2 4 vezes, olha aqui, nós desmembramos em 4 carbonos desta maneira, ok? E assim, a alternativa A ficou como a resposta correta, beleza? Agora, partiremos para o comentário da segunda questão. E no comentário da segunda questão, olha aí, também podia ser dessa forma, né? Partiremos então para a terceira questão, né, pessoal? Desculpem. Terceira questão. Na terceira questão, é enunciado, diz o seguinte: a obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores de sacarose contida no melaço. Melaço é exatamente quando existe a fermentação, né, no caldo de cana, aquele mosto, aquela mistura, chamamos de melaço. Um desses formadores é a glicose, né, C6H12O6, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. Isto é, quando existe a fermentação da sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, transforma-se o quê? Nós temos a glicose, C6H12O6. E através da fermentação da glicose, ela se transforma o quê? Em etanol e CO2. Em uma condição específica de fermentação, obtém 80% de rendimento, quer dizer, de conversão em etanol, que após sua purificação apresenta uma densidade 0,8 gramas por ml. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeo na forma de glicose. Agora, o volume de etanol em litro obtido nesse processo é mais próximo de que valor?
o volume do etanol. Então, seria 16, 20, 25, 65, 64 ou 100 litros. O volume de etanol em litros, que seria obtido nesse processo, ele é próximo de quanto? Lembrando que o etanol é obtido pela fermentação da glicose. Sendo assim, vamos lá. Se você assinalou a letra C, aí sim, nós dizemos que obteríamos 25 litros de etanol. Tá bom? Por quê? É a letra C. É que na letra C diz o seguinte: 100 gramas de glicose, né, fermentada, é capaz de produzir, de obtermos 50 gramas de etanol. Mas quantos quilos de glicose estavam disponíveis para reagir? Estavam disponíveis 50 quilos de glicose. Então, em etanol, em termos de massa, qual seria a massa em gramas de etanol obtida? Aí nós vamos obter o quê? 50 vezes 50 dividido por 100, ou seja, dessas 100 gramas de glicose, eu obteria, olha aí, se eu tenho 50 vezes 50, olha aí, então eu teria o quê? 25 quilos de etanol. Muito bem. Mas o rendimento é de 80%. Então, o que é que eu sei? Y vai ser o quê? 25 vezes... Quanto é 80%, pessoal? Então, 80% seria 80 sobre 100. Então, o que que aconteceria? 8 por 10, 0,8. Então, aqueles 25 quilos de etanol, eu multiplico por 0,8 e exatamente 20 quilos de etanol nós obteríamos. Etanol puro, né? Considerando agora a densidade do etanol, vemos que a densidade do etanol em massa por volume, 0,8 gramas por litro. Sendo assim, o que que nós sabemos? 0,8 gramas existem em 1 mililitro. Então, 20 mil gramas corresponde a Z, ou seja, 25 mil mililitros, exatamente 25 litros de etanol. E assim, exatamente o rendimento da obtenção do etanol a partir da fermentação da glicose, ok? O que que nós aprendemos nessa aula, meu caro aluno? Nós aprendemos sobre a nomenclatura, a classificação dos álcools, né? Quanto ao tipo de álcool, quanto ao número de hidroxilas e a nomenclatura. Nós aprendemos também sobre enol, que são compostos oxigenados, onde a hidroxila está ligada a um carbono que tem dupla ligação. E aprendemos algumas questões durante a atividade de sala, tá certo? Abordando a importância do etanol como combustível no nosso cotidiano, fora as outras atividades que pode utilizá-lo. E aprendemos também que o álcool etílico ele é obtido a partir da cana-de-açúcar. Então, você pega o caldo de cana, que tem sacarose, ele transforma em glicose. Você coloca o fermento, destrói a glicose, transformando em etanol. Aí você leva para a destilação. Quando você vaporizar e condensar, então é o que acontece com alambique, onde você obtém o popular álcool etílico, etanol. Lembrando, somente o etanol ele é utilizado no cotidiano, em bebidas, em limpeza, né, como desinfetante, etc. Não pode ser utilizado o metanol, que ele é tóxico, hein? E outros álcoois não são utilizados no nosso cotidiano. Valeu? Então, sucesso para vocês e estaremos na próxima aula trazendo mais funções oxigenadas para você. Valeu? Até a próxima, meu caro aluno.